de Deus de verdade. Deus de verdade. Quase todo mundo na Terra, são realmente raras as pessoas que elas não acreditam em Deus. São raras, quase todo mundo acredita em Deus. Verdade que não o Deus da Bíblia, né? Mas em algum tipo de Deus, algum tipo de divindade. E sendo bem sincero, às vezes nem os cristãos conhecem direito o Deus da Bíblia. Certo? Às vezes nem direito os cristãos sabem exatamente quem é Deus. Eu quero falar para você do Deus da Bíblia. O Deus de verdade. E esse Deus que a Bíblia revela, ele é suficiente em si mesmo. Ele é soberano e ele é imutável. Ele é suficiente porque Deus ele não precisa de nada e nem ninguém. Você pode dizer para a pessoa bonita aí do seu lado, que está, você diz assim para ela, não me leva a mal, não. Não me leva a mal. Mas Deus não precisa de você. Se você não quiser saber de Deus, meu amigo, se você não quiser, agora eu vou fazer, vou abandonar Deus, coitado de Deus sem mim. Que ilusão, meu amigo? Que ilusão. Coitado de Deus, não, coitado de você sem Deus. Meu Deus. O interessante é que mesmo sem precisar de você, ele preferiu morrer do que passar a eternidade sem você. Não porque ele precisava, mas porque ele teve intenção. Ele queria você, não porque precisava. Às vezes as pessoas saem por aí procurando namorado, namorada, querem casar porque estão precisando. Estão precisando de alguém de afeto, de carinho, estão necessitados. Mas Deus não estava precisando. Ele quis você. Ele teve intenção de querer você. Olha que interessante. Mas a verdade é que Deus não precisa de nada e não precisa de ninguém. Deus não precisa de culto, Deus não precisa de pessoa, Deus não precisa de planeta Terra, Deus não precisa de anjo, nem de diabo, nem de nada. Ele em si é completo e pleno. Amém? Amém. Esse Deus, ele é absoluto. Ele não precisa de nada. Segunda coisa, ele é soberano. Nada vai acontecer sem que ele permita que aconteça. Ele é totalmente soberano e nada pode detê-lo. Se Deus quer algo, pronto, acontecerá. Nada pode detê-lo. Nada pode pará-lo, porque ele é totalmente soberano. Nada ameaça Deus. Talvez em algum momento você viu algum memezinho de rede social e pensou, agora o diabo fez uma jogada ali que Deus tremeu a perninha. Meu irmão, se você algum dia pensou isso, quando pensou isso, não conhecia Deus ainda. Nada ameaça Deus. Nada põe medo em Deus. Amém? Amém. Tem. Nada, inclusive nada, foge do seu controle. A questão é que ele decidiu dar liberdade. Aí entra outros 500. O que mais? Esse Deus da Bíblia, ele é imutável. Nem nós e nem o diabo podemos mudar Deus. Deus não muda. Inclusive, a Bíblia chega a nos dizer em Malaquias 3:6, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Se agora a Rússia, a China e os Estados Unidos explodissem todas as bombas atômicas que existem na Terra ao mesmo momento, sabe o que se ia mudar a Deus? Nada. Porque não tem nada que aconteça na Terra que mude Deus. Inclusive, nada que você faça leva ele a amar mais do que ele já te ama. Ele já te ama, não porque você tenha feito alguma coisa, ele te ama porque ele quis te amar. Olha só que interessante. Então Deus, ele escolheu se expor a você, escolheu se envolver com você e escolheu amar você. Amém? Amém. Foi decisão dele chegar perto de você. A Bíblia também nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Amém? Então Deus
ao ponto imutável da existência. Até porque, se Deus mudasse, a existência se tornaria inviável, porque Deus é a perfeição. Não tem como a perfeição ficar melhor. Se ele ficasse melhor, é porque ele já não era tão bom assim. E se ele ficasse pior, já não seria mais Deus. Então ele é imutável. Agora, esse Deus verdadeiro não fará as coisas por você. Uau! Deus não fará as coisas por você. Às vezes, alguns cristãos têm uma ideia de Deus que não compactua com o cristianismo. Algumas pessoas têm uma ideia de Deus que não é o Deus que a Bíblia revela. Vou te mostrar. Por exemplo, às vezes a pessoa passa por um problema, várias vezes o mesmo problema, problemas da mesma área consecutivos. Dificuldade, luta, a coisa está difícil, a coisa não está fácil. E aí a pessoa ela diz assim: eu devo ter atirado pedra na cruz na vida passada. Meu Deus. Meu irmão, você não carrega nada de vida passada nenhuma, porque você não teve uma vida passada. O que você carrega são as consequências das suas escolhas de hoje. Amém? Então eu devo ter jogado pedra na cruz na vida passada? Não, meu querido. Não tem nada disso. Isso não é bíblico. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Então você vai viver, depois você terá o juízo, e aí ou você vai passar a eternidade com Deus, ou você será jogado no lago de fogo que arde com enxofre. Pronto, acabou. É uma das duas saídas. Então, não pense que você atirou pedra na cruz. Não foi isso que aconteceu. Amém? Outras dizem assim: eu sou pobre porque Deus quis assim. Deus quer, né? E como que esse fosse tipo um destino da pessoa. Aí eu fico pensando assim, Deus programando as pessoas, botou assim: esse aqui, deixa eu botar uma linha de código a mais aqui, esse aqui vai ser miserável. Esse Deus é muito esquisito. Esse Deus não é parecido com o Deus que a Bíblia revela. Não fecha. Eu não consigo ver esse Deus que a Bíblia mostra fazendo assim, né? A pessoa, sei lá, coisas assim que não encaixam, porque a Bíblia diz em Provérbios 21:5: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, geralmente, o que leva à dificuldade? A pressa, né? Então a gente pega o cartão para vender o dia de amanhã, para comprar o que às vezes a gente não precisa. Então a gente vende o nosso tempo de amanhã, nosso dia de amanhã. E aí vai se colocando numa bola de neve de dívidas. Mas eu não consigo imaginar que isso seja Deus que apontou, olhou para sua cara e diz assim: passa a tua carinha, dá uma cara de endividado, hein? Vou escrever aqui. Não foi Deus que causou a sua dívida. Se você se encontra assim aqui, diz o texto: planos bem elaborados levam à fartura, apressado acaba na miséria. É isso que acontece. Não é desse jeito. Amém? E tem um monte de coisa que as pessoas elas acham assim que, como que eu vou dizer? Eu nasci para ser sofredor. Meu Deus. Nasci para ser sofredor. Não, você que escolheu ser gremista. Ô, pastor! Brincadeira. Deus olhou para mim e pensou assim: esse aqui eu vou. Olha, botou na linha de código lá: para raio. Tudo que é treta vai. Né? O Deus da Bíblia não me parece assim. Pastor, mas as coisas influenciam. É verdade que as coisas influenciam ao redor, a família que você vem, o lugar que você tudo influencia, sim. Mas, meu querido, são influências, mas a parte preponderante da vida que você tem são as decisões que você toma. Amém? As decisões. A verdade é que a vida que a gente tem é a vida que a gente escolheu ter.
E não adianta ficar colocando a culpa em Deus e no diabo. A vida que você tem é a vida que você escolheu, são as suas escolhas. Ah, mas foi o outro, mas você não podia ter dito não? Você não podia ter, sei lá, fugido? Tem exceções? Tem, mas no geral, a vida que a gente tem, no geral, é a vida que é resultado das nossas escolhas. Meu Deus. No caso da dívida, foi culpar Deus por causa da dívida? Não. Sabe, quando a gente começa a ver muita coisa na Bíblia, é falta da gente entender o que a Bíblia nos ensina, o que Deus quer para as nossas vidas e colocar em prática, amém? Porque não tem essa de um nasceu para isso, outro nasceu para aquilo, nesse sentido de sofrimento. A Bíblia diz em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então não existe uma espécie de castas cristãs. Olha lá o Cid, ele nasceu para ser pastor, ele é de uma casta superior, vai dar tudo certo para ele. Ah é? Final do ano eu estava indo para Cristal, caí no meio da via, me arrebentei lá, quer dizer, arrebentei o carro, não eu. Então se eu fosse de uma casta superior, eu não tinha me acidentado. Não existe isso. Não existe isso. Amém? Não existe judeu nem grego. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos abençoa. Mas a verdade é que a gente tem que ter mais responsabilidade de entender que boa parte das coisas que acontecem na vida da gente é resultado das nossas escolhas, amém? Amém. Alguns pensam assim, não, mas olha o Pablo nasceu para ser feliz, né? Olha para ele, tá, família bonitinha, né? Casado, tem seu emprego, sua casa. Ah, porque ele é alto, né? Foi o Adilson falou. Ah, ele nasceu para ser feliz. Mas você nasceu para ser feliz também, meu irmão. Glória a Deus. Nesse sentido que eu estou falando, não tem preferidos. A Bíblia diz que o sol nasce sobre os justos e os injustos. Ah, eu nasci para ser triste. Não, você não nasceu para ser triste. Por favor, não, para com isso. Ah, eu nasci para sofrer. Estou te pedindo. Nasci para ser saco de pancada mesmo. É nada. Em Jesus, você é livre para ser o que você quiser. Aleluia. Só que não. Só que não, na verdade você salva as coisas que você já nasce pronto, você é salvo para ser aquilo que você construir, não o que quiser. Porque só querer não faz as coisas acontecerem magicamente. Só querer, sabe, o sonho sem ação é só uma vã utopia. A pessoa ela sonha, ela anda tanto com a cabeça nas nuvens que vai tropeçar e está com o nariz no chão. Porque se você não começar a executar os teus sonhos, vai ficar só nisso e vai morrer na praia e triste. Ai, nunca nada dá certo para mim. Claro, você só fica pensando e não faz. Lá em casa, muitas vezes eu sou o que pensa e sonha. A Tássia é a que fala assim, não adianta só pensar, tem que fazer. Meu Deus. Né? Então quando eu estou assim, eu acho, eu penso, ela pega e dá um close na realidade. Não adianta só ficar pensando, você tem que fazer. E assim é a vida. Senão, nós sempre ficamos falando de um amanhã que nunca chega, que nem o brasileiro no geral. Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do amanhã. Enquanto não mudar para ser o país do hoje, não vai ser nunca, porque fica sempre postergando, jogando para frente. E é aquela coisa. Amanhã começa a dieta, amanhã eu oro mais, amanhã eu começo a ler a Bíblia, amanhã eu melhoro meu casamento, eu amanhã. Daqui a pouco o arrebatamento está aí batendo na porta. Ô glória! Mas é verdade. Você é livre para construir uma vida. Você é livre para correr atrás, tanto dos sonhos que Deus te deu, como das coisas que Ele te deixa na opcional. Não tem na faculdade as disciplinas lá que são optativas? Sim. Tem coisa na vida que Deus te deixa na optativa. Você faz se quiser e faz o que quiser. Ele te dá o norte e você escolhe entre as muitas opções e Ele vai abençoar você indo para
Tá difícil falar hoje direita e esquerda, senão o pessoal briga, né? Mas você pode ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, ele vai te dando opções e ele vai te abençoando. Porque ele não te criou um robozinho, eu só vou te abençoar se você for aqui. São raras as exceções e casos, no geral, ele vai te abençoar para qualquer lugar que você for, desde que não seja para um lugar de pecado. Vai abençoar. A questão é que há lugares que estão mais próximos daquilo que ele mesmo sabe que é o melhor para você. E é óbvio que nesses lugares você vai desfrutar de mais alegria, mais sucesso, mais bênção, porque está mais próximo daquilo que ele já sabia que era melhor para você. Mas não que ele vai te amaldiçoar do outro lado. É só porque ele sabe o melhor caminho para você. Amém? De modo geral, meu querido, Deus não vai fazer chover dinheiro sobre a sua vida. Se você estava até hoje esperando isso acontecer, né? Não vai acontecer, meu irmão. Mesmo que seja um milagre muito extraordinário, você vai ter que estudar, trabalhar, né? Ir atrás. Deus não vai fazer você ficar feliz. Talvez você estava esperando Deus assim. Claro que é uma grande alegria entregar a vida para Jesus. Claro que é uma grande alegria ver alguém se convertendo. Mas se você não se ajudar, você não vai ser feliz. Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa espiritualiza demais e pensa assim: Deus não quer me fazer feliz. Ai, meu irmão, que Deus meio esquisito esse tempo. Claro que Deus quer ver você bem. Mas talvez está faltando você achar, mudar, fazer alguma coisa. Amém? Eu estou esperando para casar com aquela mulher que Deus mandar. Com aquele homem que Deus enviar. Vamos com calma. Outro dia escutei alguém dizendo, não me lembro quem foi, mas alguém disse assim, se foi algum de vocês aí, pode se acusar, mas alguém disse assim: Deus fez isso uma vez e o homem reclamou, daí não fez mais. Adão está aqui, a tua auxiliar, daí depois Adão: foi a mulher que me deste. Então escolhe tu agora. É claro que Deus conhece o homem e a mulher que vai encaixar melhor em você, que vai ter o seu perfil, que vai ser semelhante, que vão ser coisas de propósito, beleza, tudo Deus sabe, etc, etc. Mas sinceramente, às vezes, Deus vai abençoar se você casar com a fulana ou com a beltrana ou com a ciclana, os nomes feios, né? Com a Joana, com a Maria, com a Tereza. Piorou. Desculpa se tem alguém com esse nome. Né? Deus vai me abençoar se eu casar só com fulano. Não, talvez Deus vai te abençoar se você casar ou com, sei lá, com o Eduardo, ou com o José, ou com o Tônio. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Porque Deus não fez você um robozinho. Tem que atualizar minha lista de novo. O Jason, o Patrick, Qual é a regra que o apóstolo Paulo coloca? Contanto que no Senhor. Então alguém que está em Cristo, alguém que ama o Senhor, alguém que compactua do mesmo Deus que você. Em princípios, é claro. Outra coisa, Deus não vai fazer dieta para você, meu irmão. São raros os casos que Deus entregou o iFood da pessoa. O Elias, Deus vai lá e ele come o pão que o anjo amassou, o pão que o anjo amassou, ele vai lá e come. E salvo algumas ocasiões, alguns profetas que Deus dá um rolo, daí ele come o rolo, coisas. Mas no geral, você que escolhe o que você come. E daí não adianta depois alguém dizer assim: morreu porque estava na hora dele. Não estava na hora dele, passou a vida inteira comendo bobagem, daí morreu. Não é que estava na hora dele, foi o resultado do que ele comeu, né? Do estilo de vida que levou. E tem gente que diz: morreu porque Deus deu liberdade para a pessoa fazer as suas coisas, e a liberdade dela levou ela a morrer. Estou criando um caso fictício aqui. Deus não vai passar desodorante em você. A pessoa é mal arrumada, fedidinha e tal. E aí, meu Deus, quer casar? Não vai casar. Não vai. Vai encontrar? Não vai. Mas Deus não quer que eu case, Deus não me ajuda. Não é culpa de Deus, é culpa de você, meu amigo.
Você vai lá, fica cheirosinho, fica bonitinho. Tem gente que diz assim que não tem gente feia, tem gente mal arrumada. Você se ajeita, parece um varão a varoa, né? Tá cheirosinho, tá bonitinho, aí esse cara é só glória. Amém? Mas não é culpa de Deus. Deus não vai renegociar suas dívidas. A pessoa fica orando, Deus, me tira das dívidas, Deus, me tira das dívidas, mas surge um programa lá de renegociação de dívida, a pessoa não... Entende? Que mais? Sabe o que mais? Deus não vai fazer amigo por você. É? Ah, agora que eu virei crente, todo mundo vai ser meu amigo. Meu Deus. Não te esquece que você está imitando um camarada que eles penduraram na cruz. Então, quem vai fazer amigo? Você vai fazer amigo. Ah, mas é que agora eu sou cristão, todo mundo devia gostar de mim. Ixi, se enganou. Você tem que ser simpático, você tem que ser querido, você tem que ser amoroso, você tem que ser um cara legal. Amém? Você tem que fazer amigos, você tem que ir atrás. Não é Deus que vai fazer amigos para você. Dura verdade que eu vou te dizer agora. Em linhas gerais, o que ele tinha para fazer por você, ele já fez. Em linhas gerais. Ele morreu na cruz por você. Ele perdoou os teus pecados. Quando você pediu para Ele te salvar, Ele te salvou. Quando você pediu o privilégio de poder chamar Deus de Pai, Ele te deu. Ele te deu o direito, o documento legal. Você foi adotado, tudo que Ele te deu. Preparou o lugar no céu para você morar. Então, em linhas gerais, tudo que Ele tinha para fazer por ti, para te dar, Ele já fez e Ele já te deu. Pastor, e as outras coisas? Não, rola um bônus de vez em quando. Milagre, um acontecimento, mas isso são coisas que nos abençoam, que nos alegram, que Ele tem prazer de fazer, mas aquilo que é o pacote básico, Ele já fez por você. Ele já fez. Então, se Ele não fizer mais nada, você tem que ser eternamente grato. Amém? Você tem que ser eternamente grato. Geralmente, Deus não vai fazer o que você pode fazer. Né? O que você pode fazer, Ele deixa para você fazer. Geralmente Ele trabalha dessa maneira. Ele criou você, Ele te deu esse mundo lindo, Ele morreu, Ele te perdoou. Então a gente tem que ter menos murmuração e mais gratidão. Ai, por que Deus não faz isso na minha vida? E Ele diz, filho, você não leu na Bíblia que isso era para você fazer. Por que Deus não faz isso na minha vida? Ele diz, mas eu já criei o mundo, eu já te dei vida. Aí você pecou, aí ficou condenado para o inferno. Daí eu morri por você, daí eu te salvei, daí eu derramei meu sangue por você. Eu deixei meu espírito habitar em você, você está reclamando? Que direito a gente tem de reclamar alguma coisa de Deus? Meu Deus do céu. Olha só, Salmo 115, versículo 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, aleluia. Mas a terra, Ele confiou aos homens. Então Ele quer que a gente faça alguma coisa nessa terra. Amém? Ele está esperando a gente fazer alguma coisa. Ele está esperando você arrumar um emprego, ou abrir a sua empresa. Ele está esperando você correr atrás, você orar, você buscar, você melhorar, você clamar por Ele, você estudar mais a palavra, você parar de perder culto. Ele está esperando você fazer alguma coisa agora. Amém? Deus não vai fazer uma faculdade por você. É verdade. Deus não vai conseguir uma bolsa de estudo. Claro, você pode orar, Deus pode ajudar a abrir as portas, mas se você não fizer a sua parte, meu amigo, aí fica ruim. Entende? Meu Deus. Deus não vai te dar uma cápsula de paz. Todo mundo quer paz. Não, eu só quero ficar tranquilo, eu quero ter paz, eu quero encontrar. E Jesus me dá a paz. Jesus me dá, Ele realmente nos dá a paz mesmo, mas você não vai conseguir viver em paz se primeiro você não perdoar as pessoas contra quem você tem algo. Se você está com raiva, com ódio, como você vai viver em paz? Deus me dá a paz. Deus é capaz de dizer para você assim, eu estou tentando colocar, mas está cheio de amargura, não entra a paz aí dentro. Né? Mas Deus não me dá um lugar de sossego, mas você só sabe amaldiçoar os outros, fazer fofoca. A paz não entra, não tem espaço. Deus está esperando você fazer alguma coisa. Liberar perdão, se reconciliar,
etc. Essas coisas assim. Amém? Essa aqui, ai. Ó, não me julga, tá? Escuta primeiro, depois a gente conversa. Não me julga. Deus não vai nem encher essa igreja. Como assim, pastor? Tá, calma, peraí. É verdade. Ele vai abençoar, ele dá um crescimento, ele vai nos ajudar, ele vai tocar, todas essas coisas ele vai fazer. Mas, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente convide as pessoas. Ele quer que a gente ame as pessoas. Ele quer que a gente coloque um sorriso no rosto. E ele vai sim encher essa igreja, mas ele vai encher através das tuas mãos, do teu sorriso, dos teus lábios. Ele vai encher sim, mas vai ser através do teu abraço, do teu carinho, da tua liberalidade. Amém? Então, não é que ele não vai fazer, mas ele vai fazer como? Ele vai fazer através de você. Amém? Você vai convidar, você vai evangelizar, você vai dizimar e a igreja vai conseguir organizar a sua vida financeira, pagar o aluguel, vai ser através de você. Amém? Glória a Deus. O que às vezes acontece, isso é muito triste, duas pessoas, uma cristã e outra não. A pessoa não cristã, ela pensa assim: não, eu vou estudar, eu vou arrumar um bom serviço, eu vou casar com uma pessoa bacana, eu vou fazer dinheiro, eu vou curtir a vida. E ela está avançando. E às vezes o cristão do outro lado está pensando assim: eu vou ficar esperando um anjo me mostrar qual curso da faculdade eu vou fazer. Aí fica esperando o anjo. Que nem o homem lá no tanque de Betesda, 38 anos na beira do tanque ali. O que Deus quer da minha vida? E o tempo passando. Enquanto isso, o outro camarada já terminou a faculdade, já está trabalhando. E ele estava pensando: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tá. Aí passou essa fase e começa a outra. Agora eu vou esperar um anjo me mostrar com quem eu vou casar. E fica, o tempo vai passando. Tem um povo já passa a rua, né, já. É aquela coisa, tá, vai. Aí o tempo vai passando até que finalmente casou. Aí vai. Onde é que eu vou trabalhar? Não, esse emprego não é o que Deus quer, vou para o outro. Não, esse não é o que Deus quer, vou para o outro. E Deus estava confuso assim, né? Porque ele falou que era esse, ele falou que era aquele, falou que era aquele outro. Daí lá no meio a pessoa diz assim: não, mas não era para eu ter casado com essa pessoa. Estava confuso Deus de novo, né? Pegou a pessoa errada para casar, agora era para ter casado com a outra. Não. E nesse processo todo, daí o outro já casou, não cristão, né? Já casou, já está ganhando, fazendo dinheiro lá, as coisas. Daí o crente olha para ele e diz assim: ai, que homem pecador, porque o dinheiro é uma coisa tão suja. Aí passa mais um tempo, ele está pedindo emprego para o outro. É triste isso. Mas a Bíblia diz em Lucas 16:8, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração que os filhos da luz. Que às vezes a gente está colocando em Deus uma responsabilidade que era nossa. E a tua vida, se ela está do jeito que está hoje, seja boa, seja ruim, você tem que bater a mão no peito e dizer assim: eu escolhi a vida que eu tenho. Não, mas Deus livre, eu não escolhi estar assim. Mas então você foi omisso. E nos momentos que era para ter escolhido, você deixou alguém escolher por você. Tomara que não tenha sido igual. Entende? E aí, infelizmente, às vezes os filhos das trevas estão muito mais avançados. Por quê? Com todo respeito, guarde as devidas proporções, tá? Não quero ser herege aqui, mas não ficar esperando por Deus. E estou falando nesse sentido, tá, gente? Esperar em Deus é uma coisa certa. Estou falando nesse sentido aqui que eu estou falando na mensagem. Tem muitas coisas que Deus quer que você tome a decisão. Tem muitas coisas que Deus quer que você faça. Tem muitas coisas que Deus está esperando para ver o que você vai fazer. Amém? Amém? Aí talvez você fique pensando: mas nisso tudo, qual é que é a vantagem então de ser um cristão, né? Se eu que tenho que decidir, se eu que tenho que fazer, eu que tenho que correr atrás. Deixa eu te contar uma coisa. Ele é a vantagem. Ele é a vantagem. Quer ver? Gênesis 15:1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandiosíssimo galardão. Gosto desse versículo na corrigida, porque qual a recompensa de Abrão? Era Canaã? Qual era a recompensa dele?
Era Sara, que ficava velhinha, e ficava bonita, igual, coisa bem boa. Qual era a recompensa de Abraão? Qual era a recompensa? Gostaram, né? Ajuda a tua mulher a ficar nos caminhos do Senhor. O Abraão se deu bem. Incentiva ela, agora Deus vai renovando ela. Qual era a recompensa do Abraão? Deus aceitar que ele conversasse. Meu Deus, que isso? Conversar com Deus. Deus preparar um lugar para Abraão um dia morar com ele no céu. Essa é a recompensa. Amém? A recompensa é ele. A recompensa não é as coisas que ele faz, isso é presente. A verdadeira recompensa é a pessoa dele. Deus. O resto tudo é bônus, mano. A recompensa que nós temos é ele. Amém? E sinceramente, se a pessoa de Deus não é recompensa suficiente para você, não sei o que você quer fazer no céu. Mas o que tem de bom em Deus? Vira crente bem direitinho que você descobre. E quando você começa a conhecer Ele, você vê que não há nada melhor. Quando você começa a conversar com Ele, você vê que não há nada melhor. Quando você começa a ser aquecido pelo amor dele, você vê que não é nada melhor. Quando o Espírito Santo começa a te revelar a grandeza daquele Deus que é o amor, você começa a ver que não há nada melhor. E todas as outras coisas ficam pequenas perto disso. Deus me ama. Ele é a pessoa do Senhor. Essa é a minha recompensa. É isso que nos faz acordar de manhã com um brilho nos olhos. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Meu Deus, se ele não fizer mais nada, o fato de saber que ele te ama já é o suficiente. E sinceramente, o que é 60, 80, 100 anos aqui na Terra comparado com 1000 anos, 1 trilhão de anos, 1 bilhão de anos, uma eternidade com ele? Aqui estamos de passagem, aqui nós somos peregrinos, amém? A verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro completude de ser, a gente vai achar lá. Nós só continuamos aqui porque tem muita gente para ser ganha ainda. Lá a gente vai louvar melhor, lá a gente vai amar melhor, lá a gente vai parar de pecar. A gente está aqui para quê então? Tem muita gente para a gente ganhar. Por isso, meu filho, se você de alguma forma anda aí magoadinho com Deus, bravo com Deus, deixa eu te contar uma coisa. Quando um casal briga, a gente sempre diz assim que os dois acham o erro. Mas quando a pessoa briga com Deus e fica chateada com Deus e magoada com Deus, sabe qual é o problema? Que sempre só pode ser um dos lados que está errado. Qual é o lado? Você. Porque ele não é. Então, com certeza, se você está chateado com Deus, magoado com Deus, está de birra com Deus, está de beijo com Deus, está bravo com Deus hoje, sabe qual lado está errado? Você. Amém? Então, se você quer alguma mudança, faça a mudança. Se você quer alguma mudança, seja a mudança. Porque se você não fizer nada, as coisas vão continuar como estão, ou elas vão piorar. Segunda coisa. Você não consegue mudar Deus. Sabe o que vai acontecer se você... O que vai acontecer com Deus se você, a partir de hoje, jejuar 40 dias sem comer nem beber nada? Sabe o que vai acontecer com Deus? Sabe o que ele vai mudar? Nada. Para você vai ser uma bênção. Mas Deus não vai mudar. Deus vai continuar sendo o mesmo ser que ele sempre foi e sempre é. Amém? Então, por que nós queremos sempre fugir da nossa responsabilidade? É aquela brincadeira que o pessoal faz, né? A culpa é minha, bota ela em quem eu quiser. E quando eu falo disso, eu gosto de fazer uma brincadeira. O pessoal gosta de usar aquela frase, às vezes a gente usa, né? Aquela frase assim. Ah, mas é que... Já viu? Vocês já devem ter visto usando, né? Eu brinco que é tipo um cachorrinho, um animalzinho de estimação. A pessoa fica assim, né? Ah, a pessoa, sei lá, ela está com muita dificuldade no casamento dela. Diz, ah, mas é que tu não sabe como é que ela é, né? Aí está com problema financeiro, ela diz assim, ah, mas é que o governante tal.
Aí ela está com problema no emprego, ela diz assim, ah, mas é que o meu patrão... Aí o corpo dela está todo descompassado, ela diz assim, ah, mas é que a minha rotina... E aí vai, mas é que ela... Mas é que... Deixa eu ficar... mas é que vocês conhecem mais é que o cachorrinho, ele leva a culpa de tudo. Pastor, que boca abertice de ficar subindo com um cachorro imaginário no colo, boca abertice, é a gente ficar toda hora botando desculpa e ficar dizendo assim, mas é que, em vez da gente assumir a culpa. Verdade, forte. Porque, já falei várias vezes, o primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe. Mas se você nunca admite que ele existe e fica toda hora, mas é que... Aí você não admite que tem um problema, por consequente não resolve. Aí diz, ai Deus, não me ajuda. Deus, entende? Deus te ajuda. Ele enviou o Espírito Santo para morar no seu coração. Ele deixou a Bíblia Sagrada, que é o manual de tudo, tem princípios para tudo. Ele colocou você numa igreja que tem pastores, líderes de rede, líderes de setor, líderes de ministério, líderes de célula, discipuladores, para aconselhar, para ajudar você. Deus te ajuda. Mas é que... Enquanto a gente não admite a nossa responsabilidade, a gente não consegue encontrar o problema. Enquanto a gente não admite o problema, a gente não consegue resolver. Amém? Não vou dizer isso, eu vou dizer isso para mim, tá? Não vou dizer para você. Eu não consigo ser tão indelicado contigo. Então eu vou falar para mim, faz com que eu experiência. Para de ser irresponsável, Sidney. Às vezes a gente é irresponsável. Às vezes a gente não quer admitir que a vida que a gente tem é a vida que a gente construiu. Como eu disse antes, a família que a gente cresceu influencia, claro que influencia. O ambiente que a gente cresceu influencia, claro que influencia. A questão é que você não é um gato, né? Mesmo que alguém te chame assim, você não é um gato, você não é um macaco. Você é um ser humano criado por Deus. Você foi criado por Deus com a capacidade, presta atenção, de transformar a realidade ao seu redor. Você não é um animal irracional, você foi criado à imagem de Deus. Então, mas é que eu nasci assim, mas é que a minha família, mas é que... Tadinho. Mas manda ele embora. Tadinho, mas é que... Ainda bem que ele não aparece nas câmeras. Diz a Bíblia em Gênesis 1, 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha, você é a imagem de Deus, meu filho. Conforme a nossa semelhança. Olha o que diz aqui. Domine ele sobre os peixes do mar. Deus criou você para ficar dando desculpinhas para rapada. A criatura que ele cria e diz para ela, domine! Mas é que... Não como? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, dominem, olha só, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem pela terra. Então vamos para o terceiro ponto, a hora da virada, ou glória. Agora que a gente já se certificou de que nós vamos começar a agir com responsabilidade, é a hora da virada. E se a vida que a gente tem é a vida que a gente construiu, hoje a gente começa a construir um amanhã melhor. Amém? Aleluia. Hoje a gente começa a construir. Ageu capítulo 1, versículo 5 diz, agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. O Senhor fala através do profeta Ageu, é uma palavra direta de Deus ao povo. Vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Então Deus pergunta, Deus mostra para eles, olha ao redor, olha para a vida que você tem. E Deus diz para o povo de Israel, Deus diz para eles, veja aonde os vossos caminhos os levaram. Então hoje o Senhor diz para ti, Alexandre, onde os teus caminhos te levaram? Dona Lourdes, onde os teus caminhos te levaram?
Luíde, aonde os teus caminhos te levaram? Aonde os teus caminhos? Pergunte para si mesmo, aonde os teus caminhos te levaram? Olha, escute Deus se perguntando, aonde os teus caminhos te levaram? Vamos resolver? Você não gosta do serviço que você está? Não gosta? Aquele teu patrão? Estou brincando, só estou dando mole, tá? Desculpa aí. Mas foi você que escolheu trabalhar lá? Não, mas não tinha outra opção, não tinha passar fome? Né? Você escolheu trabalhar lá, se sujeite, ou arruma emprego melhor? Não é? Foi você que escolheu. Mas meu casamento é tão difícil, mas quem que escolheu casar com ela? Não fui eu. Quem que escolheu casar com ele? Não fui eu, foi você. É sua escolha. Minha vida com Deus, olha. Minha vida com Deus está tão ruim. Deve ser culpa de Deus, né? Minha vida com Deus está tão ruim. Deve ser culpa de Deus, né, doido? O cara lá está com a vida ruim. Deve ser culpa de Deus. O que você acha? Culpa de Deus? O que você acha? Culpa de Deus? Não, se a gente está com a nossa vida com Deus está ruim, a culpa é de quem? É nossa. É nossa. E se a igreja está ruim? A culpa é tua, pastor. Sim. Admite. Mas é que... Quero querendo me derrubar aqui. É minha, boa parte assim é minha, mas é tua também, meu irmão. Glorinha sozinha não faz verão, não. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. A culpa é nossa. Amém? Mas já que a gente descobriu que a culpa é nossa, a gente vai fazer alguma coisa para melhorar. E se a célula está ruim? A culpa é nossa. Vamos fazer alguma coisa para melhorar. Quarto ponto, e é de verdade que a gente está chegando no fim. Deus ajuda! Se por um lado eu comecei dizendo que Deus não vai fazer as coisas por você, eu quero também caminhar para o final dizendo que Deus ajuda. É claro que Deus ajuda, é claro que Deus abençoa, é claro que Deus tem prazer em abençoar você, Deus tem prazer em ajudar você, Deus tem prazer de ajudar pessoas que são responsáveis. Glória a Deus. E tem autorresponsabilidade, amém? Isaías 32:8 diz: mas o homem nobre faz planos nobres. Olha só, plano, ou seja, ideia, pensamento, análise, razão. E graças aos seus feitos nobres, permanece. Feito é o quê? Ação, atitude. Então tem que ter plano, ou seja, tem que ter pensamento, tem que ter o jeito Cid e tem que ter feito, tem que ter o jeito fácil. Né? Tem que ter o pensar e o executar. Amém? Provérbios 12:14. Do fruto da sua boca o homem se beneficia. Olha só, da boca, do falar, do que acredita, do que pensa, certo? Mas do trabalho de suas mãos será recompensado. Está falando de novo do quê? Pensamento e atitude, certo? Fé e ação, amém? Eu quero convidar você a refletir sobre essas coisas, sabe? Eu queria que você, se possível, se colocasse de pé, fechasse seus olhos. Eu quero pedir para o Ministério do Louvor me ajudar aqui. Você fica com os olhos fechados para que assim nada te distraia nesse momento, e você fica de pé para que não fique sonolento. Sabe, é verdade, Deus ele não precisava de nós, mas Ele escolheu nos amar. No sentido estrito da coisa, o Senhor já fez tudo que Ele tinha para fazer por nós, mas Ele ainda está bônus. E Deus não faz as coisas por nós. As coisas que Ele espera que você faça, Ele espera que você faça. Chega de ficar esperando um anjo aparecer, chega de ficar esperando 38 anos um anjo agitar as águas. As coisas que Deus quer que você faça, é hora de fazer. As escolhas que Deus quer que você tome, é hora de decidir. Não estou falando de ser irresponsável, nem apressado, justo o contrário.
Meu irmão, é chegada a hora de você assumir a responsabilidade sobre a vida que você tem. Porque a vida que você tem é a vida que você escolheu. Você trabalha no emprego que você escolheu. Você tem a empresa que você escolheu. Você adaptou o seu corpo de acordo com as suas escolhas. Verdade. É verdade que temos uma família onde nascemos, um local, etc, etc. Mas a gente não é bicho, a gente é um ser criado à imagem de Deus, para o qual Ele diz: domine. Nós não somos chamados para ser mero fruto do ambiente, nós somos chamados para trazer transformação de ambiente para onde quer que passamos. A vida que você tem é responsabilidade sua. Mas o amanhã pode ser melhor. Se você hoje admitir as suas falhas, se você hoje admitir as suas fraquezas, se você hoje admitir que você está errando e começar a dizer: Senhor, me perdoa, eu estava colocando a culpa em Ti, eu estava colocando a culpa no Amaisec, eu estava colocando a culpa nos outros, e hoje eu percebi, Senhor, que a culpa é minha. É verdade. Deus, me perdoa. O que você precisa pedir perdão para Deus? Talvez é hora de você pedir perdão a Deus pelo seu casamento, pela sua vida financeira, pela sua vida com Deus, pela sua célula, pela sua igreja. Pelo que você precisa pedir perdão a Deus hoje? Pela criação dos filhos? O que você percebeu que você estava sendo irresponsável e agora você quer assumir essa responsabilidade para que o amanhã seja melhor? Sabe, meu querido, a gente já falou sobre isso outro dia, mas o lugar onde as coisas caem tudo pronta do céu tinha um nome: deserto. Mas o lugar onde eles precisavam arregaçar as mangas e fazer alguma coisa tinha um apelido: terra prometida. Você prefere ficar no deserto, onde as coisas caem pronto no teu colo, ou você quer avançar para a terra que manda leite e mel, onde você tem que fazer alguma coisa? Chamar os pastores, os líderes de ministério aqui. Por favor, todos os pastores aqui presentes da fonte, todos os líderes de ministério.